pessoal, vamos lá para mais uma aula, né? Dessa vez tratando sobre a unidade temática de grandezas e medidas com o tema medidas de volume. Os objetos de conhecimento que vamos trabalhar hoje está voltado para volumes de prismas e cilindros. Então, para iniciar a nossa aula, é importante que a gente observe alguns conceitos, né? Que o volume é a capacidade de preencher um objeto com algo, né? Então, se pararmos para pensar, um objeto, seja ele um cilindro, um cubo, seja o que for, e a gente pega aquele objeto e queira preencher ele, que seja com água, com um suco, ou então com algum material de cor, ou a própria areia, a gente vai estar preenchendo aquilo com algum volume, né? Algo vai estar ocupando aquele espaço. Então, a ideia de volume é justamente essa, a capacidade de preencher um objeto com algo, tá? As medidas de volume, elas possuem grande importância nas situações envolvendo capacidade dos sólidos, e aí a gente pode definir o volume como um espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, a partir daí, vamos observar a nossa primeira imagem, né, representada a nossa primeira figura geométrica, objeto geométrico, está aí o cubo, né, exposto na tela. E a partir daí a gente vai analisar um pouco, né, como calcular o volume do cubo. Então, o primeiro detalhe que a gente deve observar são as dimensões que encontramos no mesmo, né? Temos aqui que a base do cubo é formada por um quadrado, né? E o cubo, por sua vez, ele tem as medidas respectivamente iguais, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a base do cubo ela é representada conforme esse quadrado que está sendo ilustrado ao lado direito da tela. E aí, quando a gente trabalha com o quadrado, a área do quadrado nada mais é do que a base vezes a altura, ou seja, a ao quadrado, né? Então, sempre que formos calcular o volume de uma figura, a gente tem que lembrar da área da base e multiplicar pela altura do objeto. Bom, se já temos essa área da base aqui representada do nosso lado direito da tela, então conseguimos notar que a área da base vezes a altura, que também é representada pela letrinha A, então temos que o volume de um cubo é a mesma coisa que escrever A ao cubo, ou seja, a aresta da figura ao cubo. Tranquilo? Então, conforme está destacado, o volume de um cubo é igual à medida de sua aresta elevada ao cubo, que foi exatamente o que a gente fez no processo anterior. Então, a partir de agora, vamos trabalhar com um bloco retangular, que a gente também conhece como um paralelepípedo, né? Então, aqui a gente vai observar algumas características importantes também que devem ser tratadas com esse objeto. Vejamos também que, por ser uma figura retangular, né, e irregular também, observamos que podemos calcular a área da base, né, e depois multiplicar pela altura para encontrar o volume. O que seria de fato a base desse objeto geométrico, né? A base dele nada mais é que um retângulo também, conforme está sendo ilustrado na tela. E esse retângulo tem como a base a letrinha A e a altura aqui a letrinha B. Logo, se eu fosse calcular a área desse retângulo, bastava multiplicar a base vezes a altura, eu teria A vezes B. Só que, na verdade, como a gente está tratando do volume, não podemos esquecer também da altura, porque a altura, de fato, vai nos mostrar o espaço que será preenchido, conforme falamos no início, seja ele por água ou areia. Então, aí, concluímos então que o volume, né, do paralelepípedo, assim chamado, seria A vezes B vezes C, ou seja, a área da base, conforme foi ilustrado aqui, vezes a altura, que seria a letrinha C. Tudo bem? E daí a gente vai estudar um pouco as características do cilindro, né? O cilindro também a gente vê que ele é um corpo redondo, né? Então o cilindro, além de circular e reto, ele também se trata de um sólido geométrico. E aí a gente tem que observar algumas características, né? Que o cilindro ele é composto por duas bases, né? Ele tem tanto a parte superior como a parte inferior, tranquilo. E aí também a gente tem que pensar no conceito da altura, conforme está destacado. Então nada mais é, conforme está ilustrado aqui ao lado, as bases são os dois círculos, né, paralelos congruentes, ou seja, que tem mesmas medidas, comprimento, raio, diâmetro, e a altura, que é a distância que eu tenho entre, né, o que separa a base inferior da base superior. E a superfície lateral curva é justamente esse processo aqui que dá o formatinho do copo, né, que a gente consegue depois preencher, seja ele com líquido ou areia, conforme já havíamos destacado anteriormente.
Então vamos analisar um pouco aqui o conceito, né? Para compreender o cálculo do cilindro, a gente vai retomar justamente a ideia que a gente estava trabalhando agora há pouco do conceito, né, do paralelepípedo, né, ou do bloco retangular. Então veja que quando a gente foi trabalhar com o bloco retangular, eu havia projetado, né, a face, ou seja, a base da figura, que seria então um retângulo, que seria A e o próprio B, né, que seria formada essa base aqui, na qual eu estou destacando com o pincel na cor vermelha. Então, a gente separou no slide anterior essa face, né, que forma a base da figura. Então, quando a gente foi calcular o volume do bloco retangular, veja que a área da base, conforme está destacado aqui, foi justamente essa parte inferior da figura, né? E o C foi exatamente a altura que foi utilizada para encontrarmos o volume. E daí a gente viu que o volume do bloco retangular era justamente a área da base vezes a altura, que foi justamente o que a gente trabalhou nesse slide aqui, certo? Só que aí vejamos que quando a gente vai trabalhar com o cilindro, o que é que devemos observar também? Que a ideia vai seguir o mesmo critério, o mesmo raciocínio, né? Então vejamos, como no bloco retangular, podemos determinar o volume de outros sólidos geométricos, sejam eles retos, né? E que apresentam duas bases paralelas, que também é o caso do cilindro, conforme a gente viu, né? Os dois círculos paralelos, que sejam congruentes e que, de fato, a sua altura e a distância entre elas por meio do produto da área da base vezes a altura. Ou seja, vai seguir a mesma ideia que a gente estava trabalhando do bloco regular, né? Do paralelepípedo. Então, veja, se a gente viu no paralelepípedo que o volume seria exatamente a área da base vezes a altura, o cilindro também vai seguir, né, a mesma ideia. A área da base, ou seja, πr ao quadrado, que seria a área do círculo, né? Eu vou só voltar aqui para ilustrar. Então, veja essa parte aqui. A gente pode notar que o raio ele estaria do centro até a extremidade da circunferência, né? O πr ao quadrado seria, então, de fato, a área de um desses círculos. E aí, para chegarmos no volume que a gente tem, bastávamos que multiplicar pela altura. Então, com isso, teríamos que o volume do cilindro seria a área da base vezes a altura. Bom, como a área da base a gente já tem que é πr ao quadrado, ao multiplicar pela altura, teríamos então que o volume do cilindro seria πr ao quadrado vezes h, que é a altura, certo? Espero que até o momento vocês tenham entendido. Agora minha colega Dani vai dar continuidade com a explicação. Bom, continuando as explicações sobre medida de volume que Caio Marcos estava explicando, nós podemos também encontrar o volume de um cone. Esse volume ele é igual a 1/3 do volume de um cilindro de mesma área da base e mesma medida da altura. Então, como temos que a nossa base de um cone é circular, o volume dele vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse, essa área da base, por ser um círculo, nós podemos encontrar através de π vezes r ao quadrado. Portanto, nós chegamos que o volume de um cone é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Um exemplo disso. Vamos imaginar que o raio nessa questão é 3 e a altura do nosso cone é 5. O nosso volume, nós já sabemos que é π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O volume, então, vai ser π vezes o raio 3, então 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 5, dividido por 3. Temos, então, que π vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5, dividido por 3. Nosso volume, então, 9 vezes 5 é 45 π sobre 3. Onde o nosso volume, 45 dividido por 3, ficaria 15 π. Então, nosso volume é 15 π, podendo ser transformado esse π para 3,14. Ou seja, nós vamos ter que é 15 vezes 3,14. Quando a gente multiplica 15 vezes 3,14, nós vamos achar 47
1,1. Esse é o nosso volume. Bom, nós também podemos calcular o volume de um bloco retangular. Para isso, nós multiplicamos as medidas das 3 dimensões, que seria comprimento vezes largura vezes altura. Como em bloco retangular a base é sempre um retângulo, nós também podemos calcular o volume multiplicando a área da base do bloco pela sua altura. Então, a primeira fórmula que nós vimos é multiplicando comprimento vezes largura vezes altura, ou também podemos fazer a área da base vezes a altura. Então, vamos imaginar que o comprimento é 5, nossa largura é 3 e a altura é 4. O nosso volume vai ser igual ao comprimento, que é 5, a largura, que é 3, e a altura, que é 4. O volume, então, vai dar 5 vezes 3, que é 15, vezes 4. 15 vezes 4, nós vamos achar que é igual a 60. Podemos também fazer através da área da base vezes a altura. A área da base vai ser 5 vezes 3, que é igual a 15. Logo, o nosso volume vai ficar 15 vezes 4, que é igual a 60. Obteremos a mesma resposta. Como o cubo, ele é um caso particular do bloco retangular em que nossas arestas, as arestas, sempre vão ter medidas iguais. Então, a gente pode calcular da mesma maneira, fazendo aresta vezes aresta vezes aresta. Ou o volume é a aresta ao cubo, porque eles têm a mesma medida. Vamos imaginar que achar o volume de um cubo com aresta 3. Então, o volume vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. O nosso volume é 3 ao cubo, aresta ao cubo. 3 ao cubo continua dando 27. Bom, se nós pegarmos, nós temos sabonetes com as figuras geométricas espaciais. No primeiro caso, nós temos um sabonete em formato de bloco retangular. No segundo, de prisma de base triangular. E o terceiro é um cilindro. Para embalar os sabonetes, Jorge fez empilhamentos com 5 unidades cada, conforme mostra a figura. O que podemos afirmar sobre o volume do sabonete nesse empilhamento? O que acontece? Esses empilhamentos eles são formados pela mesma quantidade de sabonetes. E esses sabonetes têm todos o mesmo volume. Logo, nós podemos afirmar que os empilhamentos possuem volumes iguais. Essa comparação que nós fizemos entre os volumes dos empilhamentos envolve ideias do chamado princípio de Cavalieri. Esse princípio, ele afirma que o volume de um prisma qualquer ou de um cilindro pode ser calculado de maneira análoga a um bloco retangular, multiplicando a área da base do sólido e sua altura, ou seja, nós podemos fazer a área da base vezes a altura. Bom, diante disso, o volume de um prisma qualquer ou de um cilindro, nós já vimos que pode ser calculado multiplicando a área da base vezes a altura do sólido. Nesse primeiro caso, nós temos um bloco retangular, ou seja, a nossa base é um retângulo. No segundo, nós temos um prisma de base triangular, onde nossa base, nesse caso aqui, é um triângulo. E, por fim, nós temos um cilindro, onde sabemos que nossa base é circular. O que acontece? Vamos imaginar para achar o volume de cada um. Nesse caso aqui tem 5, 3 e 4. Aqui tem 3, 2 e 4. Vamos imaginar que o raio aqui é 4 e a altura é 5. Bom, no primeiro caso,
A área da base, como é um retângulo, nós vamos fazer 5 vezes 3, que é igual a 15. Logo, o nosso volume vai ficar a área da base, que é 15, vezes a altura do prisma, que é 4. Nesse caso, vamos achar igual a 60. No segundo caso, a base é triangular, então a área da base é igual. Base, que é 3, vezes a altura do triângulo, que é 2, dividido por 2. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, que é igual a 3. Logo, o nosso volume nesse caso vai ser a área da base, que é 3, vezes a altura do prisma, que é 4, nós vamos achar o volume igual a 12. No último caso, temos um cilindro, onde a área da base de um cilindro nós vamos calcular como π vezes o raio ao quadrado, onde a nossa área da base vai ficar π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado sabemos que é 16, então nós vamos ter 16π. Logo, o nosso volume vai ser a área da base, que é 16π, vezes a altura do cilindro, que é 5. 16 vezes 5, 80π. Podemos também transformar o π para 3,14. Então, o volume vai ser 80 vezes 3,14. Ao multiplicar 80 por 3,14, nós vamos encontrar o nosso volume sendo 251,2. Bom, nós podemos também encontrar o volume de uma esfera. A medida do volume de uma esfera é igual a 4/3 do produto por π pelo cubo da medida do raio. Por exemplo, vamos imaginar que nosso raio é 3 nesse caso. O nosso volume vai ser 4/3 vezes π, que nós vamos substituir por 3,14, vezes o raio ao cubo, que seria 3 ao cubo. Lembrando que quando não aparece, o denominador aqui é 1. Então, nosso volume vai ser 4/3 vezes 3,14 vezes 3 ao cubo, que é 27. Então, nosso volume vai ficar 4/3 vezes, multiplicando 27 por 3,14, nós vamos achar 84,78. Aí, agora, vamos multiplicar 4 vezes 84,78, que seria 339,12, dividido 3 vezes 1, 3. Ao dividir por 3, nós vamos achar que o volume é 113,04. A mesma coisa nós fizemos aqui, só que quando o raio era 2 unidades. Fizemos 4/3 vezes π, que é 3,14, vezes 2 ao cubo. Ficou 4/3 vezes 3,14 vezes 8. O volume, quando nós encontramos 34,5. Bom, com isso nós conseguimos terminar as medidas de volume dos prismas e dos cilindros. Obrigada pela atenção e até a próxima!